A mãe é substituível. Sim, a mãe é substituível. Essa ideia ela pode até chocar, mas ela precisa ser dita com todas as letras. A mãe não é essa figura de apego única, insubstituível, essencial à vida da criança, como muita gente ainda acredita, especialmente no Brasil, onde o sistema de justiça e os profissionais que atuam nas varas de família reforçam esse mito diariamente com base na psicanálise e na teoria do apego. O que a ciência contemporânea já demonstrou, e com absoluta clareza, é que a criança tem uma capacidade incrível de adaptação. O cérebro infantil é plástico, significando que ele se molda, se organiza e consegue construir vínculos saudáveis com várias figuras de proteção, desde que essas figuras ofereçam segurança, afeto e estabilidade. E aqui está o ponto central. O pai é imprescindível nesse processo, não como um coadjuvante, não como um mero provedor, pagador de pensão, mas como uma figura fundamental de apego, de proteção e de identidade. E mesmo que esse pai não seja presente, é essencial que a criança tenha referências afetivas que representem ambos os sexos. Não basta apenas o feminino. A criança, ela precisa também do masculino para formar uma visão equilibrada sobre si mesma, sobre o outro, sobre o mundo. Esse discurso ultrapassado, que coloca a mãe como a única responsável pelo bem-estar da criança, é prejudicial. Ele alimenta práticas abusivas como a apropriação dos filhos, a exclusão do pai e a alienação parental. Ele impede a criança de viver a multiplicidade de vínculos que são fundamentais para o seu desenvolvimento emocional e social. E veja, a própria teoria do apego, tão citada nesses processos, não foi criada para reforçar a exclusividade materna. Ela foi criada por John Bowlby, que era médico, psiquiatra e psicanalista britânico, e Bowlby observou o comportamento de crianças em orfanatos, propriamente, em instituições, e essas crianças sofriam prejuízos emocionais ao serem privadas de vínculos afetivos estáveis, foi o que ele observou. E ali muitas vezes havia muitas crianças para poucos cuidadores, e nenhum desses cuidadores conseguia estabelecer um vínculo afetivo consistente com cada uma das crianças. Isso gerava um quadro de insegurança emocional profunda, reforçando a necessidade de pelo menos uma figura central de apego. E é daí que surge a teoria do apego. Mas se olharmos para as famílias do passado, a gente percebe outro fenômeno interessante. As mães tinham múltiplos filhos, engravidavam seguidamente, muitas vezes até na quarentena. Então, sempre havia um bebê novo para ela cuidar. E, naturalmente, aquele filho anterior, a partir aí de cerca de 9, 10 meses ou um ano, acabava perdendo esse vínculo materno tão exclusivo, porque a mãe precisava voltar sua atenção para o mais novo. Assim, essa criança, desde cedo, era levada a buscar outras figuras de cuidado, desenvolver mais autonomia, mais independência emocional, e estabelecer vínculos com irmãos, avós, tios. Hoje, com famílias menores, em que muitas mães têm apenas 1 ou 2 filhos, e com longos intervalos entre esses irmãos, essa dinâmica mudou radicalmente. A mãe ela pode se voltar totalmente para aquele único filho, reforçando um apego excessivo que gera, na verdade, a dependência emocional. A criança demora muito mais para se emancipar, para construir a sua individualidade e para se tornar autônoma no mundo. Esse vínculo excessivamente exclusivo se prolonga, muitas vezes até a vida adulta. E não é raro que a gente vê hoje muitos homens sendo criticados, chamados de filhinhos da mamãe, justamente porque foram criados por mãe solo, às vezes como filhos únicos ou com um único irmão, nascido muitos anos depois, e meninas que na fase adulta se comportam como crianças, exigindo ainda cuidados e se afastando do compromisso de assumir autorresponsabilidade por seus atos. A mãe acaba investindo emocionalmente tudo naquele filho, criando uma dependência mútua, que é prejudicial para o desenvolvimento da criança e para a sua capacidade de assumir responsabilidades no mundo.
Assim, nós temos hoje muitos adultos emocionalmente dependentes de seus familiares, com dificuldade para se emancipar, para desenvolver autonomia e para assumir desafios na vida adulta. Essa é mais uma razão pela qual a romantização da maternidade, como função exclusiva e central, precisa ser repensada. Não é saudável que a mãe seja a única referência afetiva da criança. Não é saudável para a criança, não é saudável para a mãe e não é saudável para a sociedade como um todo. E o resultado está aí. Acompanhamos cada vez mais os efeitos da criação exclusiva pelas mães solo. Não raro, esses filhos criam com elas vínculos excessivamente dependentes. E ao chegarem à fase adulta, vemos uma tendência preocupante. Muitos meninos acabam se envolvendo com crime. Muitas meninas, por sua vez, vivenciam gravidezes precoces, se vinculam a relacionamentos tóxicos. Isso porque na ausência de uma figura masculina equilibrada, a criança busca compensações, seja por meio da delinquência, seja por meio de uma relação afetiva frágil. Não é opinião, são dados, são pesquisas, são evidências. A ausência paterna, especialmente em contextos de vulnerabilidade, está associada a uma maior propensão à delinquência juvenil e à busca de validação afetiva precoce. E veja, isso não significa que a criança precise obrigatoriamente de uma mãe e de um pai embaixo do mesmo teto em casa. As pesquisas sobre famílias homoparentais mostram que crianças criadas por 2 pais, por exemplo, se desenvolvem tão bem quanto crianças criadas por casais heterossexuais. O que realmente importa, então, é que a criança tenha acesso, ao longo da sua socialização, a referências afetivas diversas, tanto masculina quanto feminina, que lhe ajudem a formar a sua identidade e a compreender o mundo. Mas é importante que essa reflexão não seja mal interpretada. Dizer que a criança pode se desenvolver bem com múltiplos cuidadores, ou mesmo em famílias homoparentais, não significa que, havendo um pai biológico, ele seja dispensável, muito pelo contrário. É natural do ser humano buscar as suas origens, entender de onde veio, qual é a sua linhagem. Não é à toa que tantos filhos adotivos, ao chegarem à adolescência ou à fase adulta, sentem essa necessidade profunda de conhecer quem são os seus pais biológicos. Isso acontece porque a nossa identidade não se constrói apenas a partir do meio social, mas também e muito mais por nossa herança genética. A genética influencia não apenas traços físicos, mas também características emocionais, comportamentais e até aspectos de saúde mental. Por isso, a presença do pai biológico, quando existente e possível, deve ser preservada e valorizada. Retirar ou afastar esse pai do convívio da criança, sob argumento de que existem outros homens na família, como tios, avós ou padrastos, é não só um erro, mas um ato que fere profundamente o direito da criança de construir sua identidade a partir de suas origens reais. E aqui a neurociência nos ajuda novamente. Assim como o cérebro da criança é plástico, capaz de se adaptar a diferentes contextos e vínculos, ele também é profundamente sensível às lacunas afetivas deixadas pela ausência de figuras parentais importantes, especialmente quando a criança sabe que aquele pai existe, mas foi afastado ou foi apagado da sua vida. Isso é muito diferente de uma criança órfã ou de uma criança nascida em família com 2 pais ou com 2 mães, que vai naturalmente buscar referências de gênero na rede social mais ampla, porque ela não teve esse vínculo primário desde o início. Mas quando o pai existe, quando ele é e está disponível, quando ele quer participar, ele deve ser incluído, valorizado e respeitado. E afastar, negar o direito dele de conviver e educar não é apenas injusto com ele, mas, sobretudo, é uma violência contra o direito da criança de conhecer e se relacionar com a sua origem, com quem ela é, com a sua trajetória, com a sua história, a sua identidade. Essa, inclusive,
é a essência da luta contra a alienação parental. Garantir que a criança não seja privada desse vínculo que, além de afetivo, é fundante da sua própria existência. Esse colapso afetivo social se evidencia mais ainda em fenômenos contemporâneos como o das bonecas bebês reborn, que crescem em popularidade no Brasil e preocupam. Mulheres que muitas vezes sobrecarregadas emocionalmente, adoecidas ou isoladas, acabam transferindo o afeto, o cuidado que antes era destinado a filhos reais para bonecas hiperrealistas. Essas bonecas permitem que a mulher vivencie simbolicamente a maternidade, mas de forma controlada, sem abrir mão da sua liberdade pessoal. Ela cuida então, ela troca, ela embala, mas ela pode guardar essa boneca quando ela quiser, esse bebê. Isso é sintomático de uma sociedade em que os vínculos afetivos reais se fragilizaram e as mulheres, divididas entre a pressão social da maternidade idealizada e a busca pela emancipação individual, acabam criando substitutos afetivos para dar conta desse vazio. Esse cenário se insere dentro de um escopo político global que reforça essa emancipação feminina, muitas vezes como moeda eleitoral. Afinal, as mulheres representam hoje 52% do eleitorado, por isso políticas públicas e projetos de poder são estruturados para agradá-las, mesmo que às custas da dissolução dos vínculos familiares tradicionais e do enfraquecimento da figura masculina. A Agenda 2030 da ONU, por exemplo, propõe o empoderamento feminino e a erradicação de todos os tipos de violência contra a mulher. Uma proposta que, embora aparentemente nobre, se torna parcial e desequilibrada, porque ignora que as crianças, sobretudo em lares de mães solos sobrecarregadas, são quem mais sofrem violência física e psicológica, muitas vezes mais do que as próprias mulheres adultas. Se formos honestos, todos conhecemos histórias ou vivenciamos experiências em que pais e mães bateram em nós, justificando isso como uma forma de formação de caráter. Mas a verdade é que são as crianças que permanecem como principais vítimas silenciosas dessa estrutura familiar fragmentada. E esse quadro tende a piorar com as políticas que reforçam a narrativa da mulher como eterna vítima e o homem como perpétuo opressor, afastando então ele do convívio com os filhos, restringindo a sua participação afetiva e limitando ele a um papel exclusivamente financeiro, através de pensões, inclusive socioafetivas, e projetos que defendem alimentos que se perpetuam devidos mesmo após o término das relações. O resultado é um modelo de distribuição forçada de renda travestido de justiça social, mas que na prática esvazia a autonomia masculina, impede a acumulação patrimonial pelos homens e força que eles sustentem mulheres e filhos, inclusive filhos que não são seus. Esse processo inevitavelmente vai levar ao colapso dos meios de produção à medida que a fertilidade e o número de nascimentos diminui, gerando uma sociedade envelhecida, uma crise previdenciária e, necessariamente, um crescente estado controlado, que para alguns parece até uma estratégia deliberada de redução populacional. Diante disso, qual é a solução então, meus caros? Que o homem seja hoje, mais do que nunca, racional, estratégico e disciplinado. Que saiba preservar a sua integridade e proteger o seu patrimônio e planejar a sua paternidade com consciência. Seja através de contratos, seja com a adoção de métodos como até a barriga de aluguel, que permite que ele realize o seu desejo de ser pai, mas sem se submeter a uma estrutura que o afasta, que o criminaliza e que o reduz a um mero provedor. Portanto, sim, a mãe é substituível. O pai também pode ser em situações extremas, mas quando ambos existem, a presença de cada um é fundamental para o desenvolvimento pleno da criança. Não apenas pela função de cuidado, mas pela função de origem, de identidade e de pertencimento. O verdadeiro compromisso que a justiça, a psicologia e a sociedade precisam assumir é com o direito da criança de ser criada, educada e amada por quem a gerou,
por quem dela quer cuidar e por quem pode ajudá-la a compreender quem ela é, sem apagamentos, sem afastamentos forçados e sem substituições arbitrárias.